dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19. Assim diz a palavra do Senhor: portanto, arrependam-se e voltem para Deus, a fim de que Ele perdoe os pecados de vocês. Senhor meu Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos que o Senhor possa revelar-nos a Tua palavra. Existem ainda algumas traduções que dizem assim: arrependei-vos e convertei-vos. É o texto ali. Arrependam-se e voltem-se para Cristo. Porque conversão é justamente isso: você está num caminho errado, num caminho onde que você está caminhando em direção para onde o seu nariz aponta, e aí chega um determinado momento, alguém fala para você de Jesus, que Ele é um Salvador, você entende, fala assim: olha só, eu estou num caminho errado, eu estou cometendo pecado contra Deus, eu estou vacilando, pisando na bola, o que eu estou fazendo não é certo diante de Deus, segundo a revelação da palavra de Cristo para mim. Então eu me arrependo, porque eu errei, estava fazendo algo que era contrário ao Senhor. Agora o que eu preciso fazer? Converter o meu caminho para o caminho de Cristo, seguir os seus caminhos, seus princípios, seus fundamentos, para que eu possa ser salvo, ter os meus pecados perdoados. E o que eu quero dizer com vocês hoje, mediante esse texto? Eu gostaria de perguntar para vocês nessa noite: por que tantas pessoas elas abandonam a fé cristã? Por que tantas pessoas, tem uma pesquisa que diz que há mais pessoas afastadas de Cristo, fora da igreja, do que as pessoas que aqui estão. Muitas pessoas, entre aspas, disseram que se converteram e elas foram embora. Por que isso acontece? Por que ainda teremos muitas percas? Muitas pessoas entrarão para lugares como este, onde que nós destinamos a amar, adorar, louvar, engrandecer o nome do Senhor, a entender os princípios de Deus para as nossas vidas, o propósito de Deus para as nossas vidas. Por que ainda teremos esse triste êxodo de pessoas estarem conosco e saírem, não permanecerem? Por que acontecem essas coisas? E aí, quando nós lemos esse texto, nós vamos entender. Muitas pessoas, elas vêm para a igreja com uma motivação errada. Algumas vêm para buscar uma bênção. Algumas pessoas, elas chegam aqui porque elas não estavam se sentindo bem e elas vieram para encontrar alívio para a sua alma. Apenas um alívio para a sua alma. Há algumas pessoas que elas chegam aqui porque elas acham legal, bacana o louvor, acham interessante a palavra que é dada, mas essa motivação ela não é forte suficientemente para alicerçar a nossa vida espiritual na rocha. Ela é superficial. E essas pessoas acabam confundindo, e muitos líderes acabam também tendo uma confusão, achando que pessoas elas estão arrependidas, quando na verdade elas estão apenas com remorso das suas dificuldades, das suas dores, das suas situações mais adversas que enfrentou e vieram buscar aqui um alívio para a sua alma. E quando nós vemos nesse texto, a Bíblia fala primeiro que o salário do pecado é o que, gente? É a morte. Ou nós nos arrependemos e nos convertemos de fato, ou então nós vamos morrer espiritualmente, nos vermos afastados de Deus aqui e por toda a eternidade. Veja o que o Milton cantou aqui, né? Quão ousado foi o amor de Deus. Ele sai do seu alto sublime trono e ele vem aqui na terra, passa diversas humilhações,
que era para eu e você passar. Nós que éramos os merecedores de tudo isso, do castigo, mas ele vem para poder anunciar a salvação para nós, para nos dar vida com abundância, para nos levar para a eternidade. E ele paga um alto preço para isso. E as pessoas acabam não entendendo o sacrifício de Jesus, a entrega dele na cruz. Não conseguem entender o preço que ele pagou para mim e para a sua salvação. E vão vivendo apenas a vida. Vão querendo um alívio para as suas almas. E é um grande erro, um grande equívoco, porque isso daí não vai dar certo. A fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando você ouve a palavra de Deus, aquilo começa a encher de fé. E o primeiro passo para que você possa arrepender é conhecer a Deus. É conhecer o seu propósito, os seus princípios. É conhecer as leis. Se você entrar num outro país, você não pode fazer o que você quer. Você precisa entender das leis daquele país. Como que aquele país ele segue as suas direções, para que você possa viver bem lá. Porque se você transgredir a lei, assim como o nosso país também tem leis. Se você transgride essa lei, se você faz o que você quer, você deixa de lado a lei, você vai ser penalizado por isso. E nós precisamos entender que existe um reino, o reino dos céus, que esse vai perdurar por toda a eternidade. E se nós quisermos viver nesse reino, nós precisamos aprender muito bem as suas leis e viver de acordo com essas leis. Não basta apenas você conhecer a lei, mas você viver de acordo com essas leis, com essas direções, essas diretrizes para a sua vida, porque senão você vai ser penalizado. Pode ser que você seja até expulso desse país, porque você está não querendo cumprir as leis daquele país. Existem muitas pessoas que elas têm remorso, ao invés de se arrependerem. E o que é a pessoa ter remorso? É muito sutil a diferença, porque o arrependimento ele traz tristeza para nós. A pessoa fica triste porque errou, porque pecou, porque falhou. E o remorso também traz tristeza. A pessoa fica triste porque aconteceu algo. Só que o fundamento do remorso é, por exemplo, assim, a pessoa ela tem um vizinho que ela não gosta daquele vizinho. E ela está meio com ódio, com rancor daquele vizinho. Chega um dia que aquele vizinho causa algum desconforto para ele, essa pessoa vai lá e mata aquele vizinho. Aí ele sai correndo e vai embora tentando achar um refúgio. Ele vai lá para outro país, vai lá para o Chile. Só que quando ele vai para o Chile, está saindo para ir para o Chile, a polícia pega ele e prende ele. Aí coloca ele na cadeia. Aí quando alguém vai lá, parente dele, amigo dele, vai lá para poder visitá-lo, ele está lá chorando, triste, chorando, falando, meu Deus, eu estraguei a minha vida, eu não devia ter matado aquele rapaz, porque acabou com a minha vida, agora eu estou aqui preso, vou ser julgado, vou perder a oportunidade de ver minha família, isso, aquilo, outro. Isso não é arrependimento, porque arrependimento não está ligado a nós mesmos, apenas nós mesmos, mas está ligado aos outros. Porque o que acontece é que essa pessoa está triste, mas ela está triste, frustrada, porque ela foi presa. Porque se ela não tivesse sido presa, ela estaria vivendo muito bem lá no Chile. Estaria vivendo tranquilamente, porque não foi pego. E o que acontece é que muitas pessoas elas estão vivendo a sua vida cristã e elas estão pecando, e elas estão errando, e elas estão falhando. Elas estão prostituindo, estão adulterando, estão roubando, estão assassinando, elas estão bebendo, fumando, fazendo todas as coisas mais macabras possíveis. Mas enquanto elas não são pegas, elas não são descobertas, elas não estão nem aí. E ainda que você possa ver algum irmão ver você às vezes falhando, errando, você não está nem aí.
até que aconteça um problema grave com você. No momento em que acontecer um problema grave com você, que você for punido, você for disciplinado, acontecer uma doença contigo, aí você vai pegar e vai falar assim: meu Deus, eu estou ruim, estou mal, eu preciso pegar e ir para a igreja, eu preciso voltar para a igreja, eu preciso buscar a igreja para que eu possa mudar a minha vida. E isso não é suficiente para que você esteja firmado na rocha que é Cristo. Porque você quer ir para a igreja, você quer voltar para a igreja, você quer estar na igreja, porque você foi pego, você está sendo disciplinado, você está sendo penalizado, mas ou mais hoje ou mais amanhã, que você tiver uma nova oportunidade de você errar, você vai errar novamente. É como esse rapaz que matou. No momento, ele sai da cadeia, está ali triste, chorando, fala assim: acabou com a minha vida, aquilo outro. Porque o remorso, ele está ligado ao egoísmo. A pessoa se sente injustiçada, a pessoa se sente menosprezada, a pessoa acha assim: pô, eu não merecia isso aqui, eu não poderia estar aqui, destruir a minha vida. O remorso está ligado a isso. E aí é importante você prestar atenção como está a tua vida. Você é uma pessoa que sente remorso ou arrependimento? Como que você se sente quando você é pego, quando você é penalizado, quando você é confrontado? Meu Deus, o que é que eu fiz da minha vida? É a mesma coisa, a pessoa, ela está namorando, e aí ela vai tendo relacionamento, sexo antes do casamento. E a pessoa acha que está normal, está tudo bem. Aí o que acontece? Ele vai e engravida a moça. Aí vem à tona. Aí vem os problemas. Aí a pessoa fala assim: poxa vida, eu errei, eu falhei. Só vai porque descobriram aquele erro. Mas se não descobrir aquele erro, se não tiver uma penalidade, se não houver um problema em relação àquele erro que aquela pessoa está, ela vai ficar assim para o resto da vida, até Jesus voltar, sem nenhum problema. A consciência não vai pesar nem um pouquinho, porque essa pessoa, ela não tem arrependimento na sua vida, ela tem remorso. E por que muitas pessoas elas entram na igreja e elas saem, e muitas pessoas entraram e saíram, e muitas pessoas vão entrar e vão sair? Porque ao invés delas chegarem aqui e elas se arrependerem dos seus pecados, dos seus erros, e converter a sua vida para Cristo, elas vão continuar errando. É só o alívio, é só aliviar a alma. Vai chegar aqui desesperada, triste, ai meu Deus, eu preciso de um milagre. Aí na hora, quantas pessoas que não chegaram, não receberam a oração, receberam a bênção e vai embora? Por que essas pessoas elas vão embora? Porque elas apenas tiveram remorsos. Elas nunca estiveram em Cristo. Às vezes, falta de uma orientação. Porque às vezes nós temos, nas nossas igrejas, nós temos priorizado buscar os dons espirituais, nós temos priorizado a buscar a prosperidade, mas não temos priorizado a buscar o arrependimento, viver uma vida digna de Cristo, retornar, converter a nossa vida, o nosso caminho, baseado nos princípios de Cristo. A nossa visão de mundo, ela tem que ser a visão de mundo de Cristo. Como que nós temos pensado? Nós temos pensado como Cristo. Nós temos agido como Cristo. Se nós não tivermos agido dessa forma, nós iremos vacilar, nós iremos errar. Qual tem sido o nosso sentimento? Qual tem sido a nossa motivação? Por que você está aqui? Eu só quero saber de uma coisa: qual é o motivo que te faz você estar sentado aqui? Por que você está aqui? Você sabe me falar por que você está aqui? Você quer alívio para a tua alma? Você está cansado de sofrer? Você quer um milagre para a tua vida? Ou você quer viver com Cristo a eternidade? De fato, em 2 Coríntios,
capítulo 7, 2 Coríntios, capítulo 7, no versículo número 8, diz assim: não me arrependo de ter escrito aquela carta, embora vocês tenham ficado tristes por causa dela. Quando se fala do pecado, ninguém gosta de ouvir sobre o pecado. Ninguém gosta de ouvir sobre conversão. Convertei-vos. Converte, meu irmão, pelo amor de Deus, se converte. Você está errando, você está falhando, você está pisando na bola, você está vivendo uma vida do mundo, você não está vivendo uma vida de Deus. Você está vivendo uma vida de buscar os prazeres desse mundo. Isso é contrário a Deus. Nós temos o seguinte pensamento, que Deus é amor, mas pelo amor de Deus, não se esqueça de que Ele é justiça também. Ele está dizendo que nós precisamos nos arrepender e converter aos nossos caminhos, ao caminho dele. E às vezes porque nós achamos que convertemos, mas nós não convertemos, porque a motivação não está em Deus, ela está em nós. Deveríamos voltar para Cristo. Se errássemos, fala: Senhor, quando você prostitui, quando você adultera, quando você tem sexo antes do casamento, aí você fala assim: meu Deus, quão ousado foi o amor de Deus por mim. Ele desceu lá do céu, do seu sublime, e veio aqui na terra. Ele foi humilhado. Eu falei: meu Deus, eu não posso continuar pecando. Eu estou desonrando meu Cristo. Você imagina, gente? A Bíblia diz isso, que Satanás ia todo dia diante do trono de Deus para poder falar, jogar na cara de Deus: Jó, ele te segue porque tu dá tudo para ele. Jó, ele está contigo porque tu abençoa ele. Tira dele que eu quero ver se ele não vai blasfemar, que eu não quero ver se ele vai sair da presença de Deus. Talvez por isso que muitos saem da presença de Deus, porque o diabo chega lá e fala assim: tira essa bênção dele, tira essa vontade dele, que eu quero ver se ele não vai. Deus fala assim: então tá bom, eu vou permitir que você tire a bênção dele. Aí o que a pessoa faz? Vai embora. Ela não aguenta ficar aqui. Se Deus fizer, deveria ser, né? Se Deus fizer, Deus é Deus. Se não fizer, não é Deus. O importante é a nossa salvação. O que vier é lucro para as nossas vidas. Qual é a motivação que você está aqui, pelo amor de Deus? Deveríamos ter esse sentimento. Eu não posso continuar pecando, errando, porque eu estou afrontando a Deus. Ou pior, eu estou fazendo com que Satanás vai lá no trono de Deus e fala: Deus, tu é um derrotado. Você imagina Deus ouvindo essas coisas diariamente, porque você é incapaz de converter, de se arrepender, de voltar os teus caminhos para Deus. Até quando que Deus vai precisar ouvir insultos de Satanás, porque nós não estamos vivendo uma vida digna do Senhor, nos arrependendo dos nossos caminhos maus e vivendo uma vida de prazeres desse mundo, buscando os prazeres desse mundo, tentando enganar Deus neste lugar, porque nós não estamos aqui para adorar, para louvá-lo, para buscar amadurecer espiritualmente, mas nós estamos aqui apenas para alívio da nossa alma. Pelo amor de Deus, por que você está aqui? Qual é a motivação do teu coração? Por que que você passou pelas águas? Por que que você decidiu seguir esse ministério? Por que que você fez isso? Por que que você faz isso? Nós não queremos ver você apenas por um momento, mas queremos estar caminhando junto para a eternidade. Juntos para a eternidade. As pessoas não gostam de ouvir palavras que lhes confronte, que lhes mostre os seus erros, seus pecados.
E Paulo está dizendo, ó, eu não me arrependo de ter falado palavras que eu falei. Livro de 1 Coríntios, Paulo está exortando a igreja. Sabe por quê? Porque eles queriam viver uma vida de prazeres da carne. Deus é amor. Deus, Ele perdoa. Ele perdoa sim, mas preste atenção. Os nossos pecados são perdoados não quando nós temos remorsos. Qual é o sentimento do teu coração? É remorso? Vou parar de fazer isso porque isso vai me fazer eu ficar mal. Vou parar de fazer isso porque isso não é certo. Você está com medo do negócio dar ruim para você. Você está com medo de você ser desmascarado. Você está com medo de ser penalizado. Você está com medo de você morrer. Você não está constrangido pelo amor de Deus, que Ele pagou um preço para que você pudesse ser livre para adorá-lo, buscá-lo, amadurecer para viver a eternidade com Ele. Não é esse seu sentimento. Não é esse seu sentimento. Nossos pecados são perdoados quando nós nos arrependemos e convertemos a nossa vida para a vida de Cristo. Paulo, ele estava ali falando em 1 Coríntios, o livro de 1 Coríntios, ele está exortando a igreja de Coríntios, que a igreja de Coríntios pudesse ser uma igreja que se convertesse, largasse uma vida mundana, de pecado, largasse uma vida de remorso. Sabe 2 exemplos? Pedro, ele estava com Jesus constantemente, diariamente ouvindo. Por 3 anos ele estava ali com Jesus, ouvindo os ensinamentos, as palavras de Cristo. Mas ele ainda não tinha sido convertido. E nós precisamos estar buscando a conversão diariamente. 3 dias, estava com Jesus, ouvindo a palavra, vendo Jesus, tocando Jesus. Aí quando chega um momento, ele falou assim, eu não vou te negar. Se pegar eu faço e acontece, quebro o pau, mas eu estou contigo, estou junto e misturado contigo. Quando o galo canta 3 vezes, aí ele se lembrou da palavra, ele falou assim, você está falando isso aí, mas você vai me negar 3 vezes. Quando o galo cantou, meu irmão, sabe o que Pedro fez? Ele lembrou, meu Deus, eu traí Jesus. Eu traí Jesus. Eu falei que eu não ia abandonar Ele, eu falei que eu não ia negar Ele, e eu neguei Ele por 3 vezes. O que será da minha vida? Ele pagou o preço por mim, Ele fez tudo por mim. Ele deu a vida dele por mim. O que será de mim agora? O que acabou a minha vida? Como que eu vou conseguir viver? O que eu vou fazer da minha vida? E ele se isola, ele vai pescar. As pessoas, o que você vai fazer? Eu não vou pescar porque minha vida acabou. Eu neguei Jesus, eu neguei o Filho do Homem, o Filho de Deus, o Salvador. Eu desapontei a Ele. Nós tínhamos um projeto. Ele tinha me dado um ministério. Ele falou que eu não seria mais pescador de peixe, mas eu seria pescador de homem. Ele tinha um projeto comigo. E eu abandonei, eu errei, eu falhei. Eu desisti disso, eu pisei na bola. O que será da minha vida? Ele se arrependeu. Primeiro passo. Aí Jesus ressuscita ao 3º dia e fala assim, fala para Pedro, estamos juntos. Fala para Pedro que eu amo. E aí Pedro está lá pescando, quando ele vê Jesus na praia. Aí ele pega e fala assim, pessoal. Aí ele fala, é Jesus. Ele falou que estaria junto comigo. E na mesma hora, ele estava pescando peixe,
Ele tinha voltado ali na situação que ele fazia, na mesma hora, o que ele faz? Ele converte o caminho dele, ele poderia seguir por mão, ele falou assim, eu estou envergonhado, porque eu pisei na bola. Mas ele entende que Deus é amor, se Deus é amor, tem uma oportunidade para que você possa rever os seus conceitos e valores novamente e voltar para Cristo. Ele sai daquele barco, ele abandona novamente o seu trabalho e vai em volta em busca de Jesus para seguir o caminho dele. E Jesus falou assim, tu me ama, apenas cuide das minhas ovelhas. Ele se arrependeu e ele converteu. Falou assim, não, vou viver minha vida com Cristo. Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 27. Judas Iscariotes entrega Jesus por inveja, por ganância, por mesquinharia. Entrega Jesus por algumas moedas de prata. Jesus traiu Jesus. Jesus é preso, condenado. Aí ele vem e procura o sacerdote. Fala assim, nossa, deu ruim, rapaz. Vocês prenderem, você vai matar ele. Isso não é bom, vai ficar ruim para mim. Não diz a Bíblia, diz eu. Talvez ele teria pensado. Vai ficar ruim para mim. E ele poderia ter se arrependido. Porque quem Judas foi procurar? Jesus ou a religião? Jesus ou os religiosos? Tem pessoas que estão seguindo. Que religião que você era? Eu sou da religião dos crentes. Pedro não era da religião. Pedro ele era de Jesus. Quando ele se arrependeu e ele foi converter a sua vida, vou fazer uma conversão, vou voltar para o caminho certo. Ele foi voltar para Jesus. Ele se converteu a Jesus. Judas, ele foi procurar a religião, os religiosos. Na religião dos religiosos não existe salvação, não existe perdão. E ele foi lá com os religiosos, eu pequei, ele falou assim, está aqui as moedas. Sabe o que o religioso fez? Devolveu o que eu tenho contigo. E aí Judas ficou desesperado. Eles vão me pegar, eles vão saber que foi eu. Eles vão fazer, antes que eles me peguem, eu vou fazer o quê? Vou dar um fim na minha vida. Vou dar um fim na minha vida. Porque o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. 2 homens que traíram Jesus, mas um se arrepende e converte a Cristo. Outro tem remorso. Que Mateus 27, a Bíblia fala que Judas, envolvido no remorso, cheio de remorso, vai procurar o sacerdote, os religiosos, movido de remorso. Cuidado para que o sentimento do teu coração não seja remorso. Vigia por que você está aqui. Por que você batizou. Por que você está seguindo a sua igreja, esse ministério. Porque realmente você quer se converter dia após dia. Aí Paulo, ele fala: não me arrependo de ter escrito aquela carta, embora vocês tenham ficado tristes por causa dela. A carta de 1 Coríntios. Não me arrependo, você vai ver lá, é paulada. Paulo está confrontando. Fala assim, eu não me arrependo de ter falado que vocês estão vivendo em pecado, que vocês precisam se arrepender, que vocês precisam se converter. Não me arrependo, embora vocês não tenham gostado, embora vocês tenham ficado tristes, eu não me arrependo.
1 Coríntios, livro de 1 Coríntios, Paulo está falando assim para que vocês possam pegar os princípios de Cristo, ter os princípios de Cristo como referência na sua vida. Aí nós aprendemos uma coisa, que para nós nos convertermos, nós precisamos, arrependemos e nos convertermos, nós precisamos colocar os princípios de Cristo como fundamento das nossas vidas. Por isso que Deus disse para Josué, falou assim, ó, medita nessa palavra dia e noite. Você vai ser bem-sucedido em todos os lugares que você passar. Inclusive vai receber a tua salvação, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. João capítulo 8, versículo 32, a Bíblia diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João capítulo 8, versículo 36, a Bíblia diz, se pois o Filho do Homem vos libertar, sereis livres. Não é se a religião libertar, não é se o pastor libertar, não é se o líder libertar, se ele, o líder, te ajudar, se o pastor te ajudar, nada disso é suficiente para garantir a tua salvação. É se Cristo mudar a tua vida, porque você abriu a porta do coração para que ele entrar, você será salvo. Você será salvo. Se nós... Uma pergunta. O que você tem aprendido com a palavra de Deus? Qual foi a última vez que você leu um texto da Bíblia? Como que você tem estado quando você recebe uma revelação de Deus? Quais são as revelações de Deus? Paulo estava dizendo em 1 Coríntios, não basta apenas termos a revelação do Espírito. Tem muita gente que tem a revelação do Espírito e está indo embora. Porque você precisa crescer no conhecimento e na graça. Conhecimento e graça. Ele nos deu a sua palavra para alicerçarmos a nossa fé. O Espírito para nos guiar e nos convencer dos nossos pecados. Quando eu leio a palavra, o Espírito Santo vai me convencer de que estou errado, que meu caminho não é bom. Agora, se eu não leio a Bíblia, se eu não estou presente nos cultos, se eu não estou presente, se eu não tenho contato com o texto, eu vou saber que eu estou pecando? Eu vou saber que eu estou errando? Eu vou saber que eu preciso melhorar? Eu vou saber qual é a lei de Cristo? O que Cristo quer para a minha vida? Claro que não. E Paulo está falando em 1 Coríntios, falou assim, ó, é o texto, é a Bíblia, é a lei de Deus, é os princípios de Deus, é os fundamentos de Deus, que vai mudar a tua vida, que vai conduzir você em sucesso, que vai conduzir você a uma vida feliz, que vai te levar para a eternidade. Se você não conhecer a palavra de Deus, você nunca vai conhecer a Deus. Ah, é que eu tive a revelação. Sem conhecer a palavra de Deus, você não conhece a Deus. É impossível conhecer a Deus sem conhecer a sua palavra. Ele fala que a sua palavra está acima do seu nome. Olha que tremendo. Deus diz, a minha palavra está acima do seu nome, porque a palavra de Deus é Jesus Cristo. João capítulo 1, eis que o Verbo estava com Deus, o Verbo se fez carne, habitou em nosso meio. O Verbo é Deus, a palavra é Deus, é Jesus Cristo. Se nós não nos empenharmos em conhecer a sua palavra, tem gente que você chega na casa dela, tem a Bíblia aberta lá. Você acha que a Bíblia aberta lá vai espantar os maus caminhos, os maus espíritos? Você acha que a Bíblia aberta tem poder para te converter? Não. A letra mata, mas o Espírito é que vivifica. João capítulo 6, versículo 63, a tua palavra é Espírito e é vida. Quando você medita na palavra de Deus, aí as coisas começam a mudar na sua vida. Se você ficar apenas para lá e para cá, e às vezes nós temos dificuldade, porque são muitas distrações, é um conversando, é um andando, é um falando, é um bebendo água, é outros, você tem distrações, você ficar só apenas aqui ouvindo, você corre o risco de você não compreender, não entender. Aqui é apenas para poder te dar um norte, mas vai ser no teu momento com Deus, que você estiver lá
tendo um tempo de qualidade com Deus, estudando, lendo a Bíblia, conhecendo, tendo a revelação, se alegrando na revelação de Deus, é que vai fortalecer a tua fé. Vai fazer você se arrepender e converter a tua vida para Cristo. Como que eu converto a minha vida para Cristo? Eu sou de Cristo, eu batizei e pronto. Não. Jesus fala que nós só seremos seus discípulos quando nós fizermos a sua vontade. Você sabe qual é a vontade de Cristo, a vontade de Deus? Não esporádica, superficial, mas concreta, com alicerce. É os princípios da palavra de Deus. São os fundamentos, é a palavra de Deus. Quanto mais você... Davi, ele fala assim, eu aprendi, vou guardar a tua palavra no meu coração para me não pecar contra ti. Olha só, Cristo fala, arrepende e se converte para que seus pecados sejam perdoados. Quando eu escondo a palavra de Deus no meu coração, eu evito de pecar contra o Senhor. Não me arrependo de ter escrito aquela carta, embora vocês tenham ficado tristes por causa dela. Quando soube que a carta os deixou tristes por algum tempo, eu poderia ter ficado arrependido. Mas agora estou alegre, não porque vocês ficaram tristes, mas porque aquela tristeza fez com que vocês se arrependessem. Aquela tristeza foi usada por Deus, e assim nós não causemos nenhum mal a vocês. Pois a tristeza que é usada por Deus produz arrependimento para levar à salvação. E nisso não há motivo algum para ficar triste. Mas a tristeza deste mundo produz morte. Vocês suportaram a tristeza de maneira que agradam a Deus. E vejam agora o resultado. Isso fez com que vocês levassem a sério o assunto e resolvessem se defender. Fez também com que vocês ficassem zangados com medo. Depois ficaram com vontade de me ver e resolveram castigar o culpado. Em tudo isso vocês mostraram que não tiveram nenhuma culpa naquele caso. O que Paulo está dizendo é que se você ficar arrependidinho, tristinho aqui porque eu machuquei fulano, eu machuquei Bertrano, daqui a pouco vai passar e você vai machucar outra pessoa. Eu estou triste porque eu machuquei. Você não tem que estar triste porque você machucou a pessoa. Você tem que estar triste porque você afrontou a Deus, você decepcionou a Deus, porque Deus é amor. Porque Deus quer que você trate as pessoas com igualdade, com humanidade, com amor. Quando você entender que você precisa tratar as pessoas bem, porque Cristo te tratou bem, porque Cristo deu a sua vida, você não vai tratar mais as pessoas mal, você não vai desfazer de ninguém. Primeiro é lá. Eu tenho que estar triste, eu tenho que estar constrangido porque eu falei com Deus. Esse é o sentimento. Agora, se você está triste, está aborrecido porque você magoou alguém, porque você fez alguma coisa errada, e eles te pegaram, te deixaram de lado, te zangaram, fizeram alguma coisa de ruim com você, isso é puro egoísmo da sua parte, e mais hoje ou mais amanhã, você vai voltar a falhar novamente. Porque a Bíblia está dizendo que a tristeza deste mundo produz morte. Em outras palavras, o salário do pecado é a morte. Mas quando você se sente constrangido pelo amor de Cristo, porque Cristo te amou, que Ele acredita em você, o que Jesus falou? Vocês não estão aqui porque vocês querem. Vocês estão aqui porque eu escolhi vocês e nomeei vocês para estarem aqui. Eu escolhi vocês para estarem aqui. Então vá e dê fruto, e o vosso fruto permaneça. Cadê o teu fruto? Aonde está o teu fruto? Eu dei fruto, não sei o quê. Cadê? Está cuidando? Está regando? Está trabalhando para que possa dar mais frutos? Aonde está? Cuidado com a motivação que você tem seguido a Cristo, para que chegar naquele dia você... poxa vida, eu estava em Cristo o tempo todo. A Bíblia fala que vai chegar até pastores, né? Chegar naquele dia. Mas eu expulsei demônios no teu nome, eu fiz isso, eu preguei, eu evangelizava, eu fazia aquilo outro. Mas eu não te conheço porque tu nunca converteu, tu nunca se converteu a mim.
O teu caminho era ganância, o teu caminho era orgulho, mas o teu caminho nunca foi voltar para mim e falar: Senhor, muda a minha vida, muda a minha história. A Bíblia diz, 1 Pedro capítulo 1, versículo 16: sede santo, porque eu sou santo. Sede santo, porque eu sou santo. Não adianta querer ser santinho para o mundo, biblinha debaixo do braço, dizer a paz do Senhor, mas na hora que as pessoas não estão vendo, tu está levando uma vida devassa, uma vida de prostíbulo, engano, devastação, uma vida toda torta. Estou dizendo isso como mensageiro de Cristo, porque está tudo bem, cada um tem a vida que merece, mas Cristo, Ele te ama, Ele está te exortando nessa noite, para que você reveja. É sinal de alerta, quando errarmos, por que eu estou sentindo incomodado? Por que eu estou sentindo triste porque eu errei? Estou sentindo triste porque eu errei, porque eu falhei, porque as pessoas podem saber do meu erro, porque eu posso ser penalizado pelo meu erro, ou porque eu estou constrangindo a Cristo? Porque eu estou constrangindo a Cristo. Antigamente as pessoas, elas pecavam no Antigo Testamento, e se não descobrisse, a pessoa às vezes adulterava, prostituía, se não descobrisse não tinha nenhum problema, ela podia continuar pecando. Mas aí hoje nós temos o Espírito Santo. Você pode pecar, né? Ninguém vai saber. O Espírito Santo está te vendo. O Espírito Santo está te acompanhando todo dia. Não tem como enganar a Deus. Não tem como esconder de Deus. Estamos vivendo o momento da revelação, do Apocalipse. Não há nada que esteja encoberto que não seja revelado. Então muda a tua vida. Muda a tua história. Reveja os teus conceitos, os teus valores. Qual é a motivação? Que você tem seguido a Cristo. Por que você batizou? Por que você ainda não batizou? Não brinque, porque vai chegar um momento e que o tempo vai acabar. E aí já não dá mais. Põe-se de pé, eu quero estar orando por você.